O erro do Flamengo na situação do Nicolas de la Cruz na janela passada pode custar muito caro, hein? E o Landim está preocupado. Informação que a gente traz aí para vocês, exclusividade. Mas antes de mais nada, deixa eu pedir você, meu amigo, você, minha amiga, que você se inscreva nesse canal no botão vermelho aí de baixo, escrito inscreva-se. Não esqueça de deixar o teu like e compartilhar esse vídeo. Vou falar sobre a situação do Nicolas de la Cruz, valores que o Flamengo deverá pagar na próxima temporada. Caso consiga concretizar esta negociação, é o jogador mais esperado. O próprio presidente Rodolfo Landim está muito preocupado e pé da vida com o departamento de futebol. Vou detalhar tudo o que está rolando. Vamos falar também sobre a estreia do Malvadão, né, cara? Com o treinador Tite. Tite no comando. Oi, Zedinho, hein? Flamengo chegou, torcida fazendo aquela festa, aquele clima gostoso. O Tite vem trabalhando aí durante esses dias firme no Flamengo. Prometeu um Flamengo sólido, um Flamengo consistente, um Flamengo que vai saber atacar o adversário e se defender muito bem. Um provável Flamengo que tá rolando aí é um Flamengo com Rossi no gol, os dois zagueiros, Léo Pereira tá fora, jogando Davi Luiz e Fabrício Bruno, o Wesley, Ayrton Lucas. E aí, aquele tripé no meio de campo, pode ser que o Tite faça um tripé, pode ser que o Tite jogue um 4-2-3-1, tá? Que é com Pulgar, Gerson, Thiago Maia, Everton Ribeiro, Bruno Henrique e Pedro. Esse é um provável Flamengo. Arrascaeta no banco. O último treinamento do Flamengo, né? O Gerson e o Arrascaeta retornaram das suas seleções. O Arrascaeta não treinou. O Gerson treinou normalmente, tranquilamente, e a tendência é ficar à disposição. Um Flamengo próximo, galera, acredito até, tá? Aquele Flamengo que jogou contra o Corinthians. Só que naquele jogo em si, o Flamengo tinha o Léo Pereira, nesse jogo jogará o Davi Luiz. Então, o próprio Tite chegou a elogiar o Mário Jorge. E ele falou que viu muitas coisas ali. E o Flamengo foi bem consistente no que ele fala de saber atacar, mas também saber defender. E o Flamengo soube defender contra o Corinthians. Primeiro tempo foi muito bom, fechando os espaços. E aí o Tite fala, né, até na pergunta do meu amigo Bruno Vilafranca, ele fala de saber controlar o adversário. Quer saber controlar? É não deixar o adversário progredir. É eu determinar até onde o adversário poderá avançar com a bola. A partir desse momento aqui eu começo a te pressionar, começo a te fazer tocar para trás e não possibilitar finalizações na minha baliza, jogada no último, entrada no último terço. Então é isso que o Tite mostra, vem falando que o Flamengo terá daqui para frente. Um time que quando tiver a bola vai saber atacar o adversário e quando não ficar com a bola vai também saber se defender, e é isso que falta para o Flamengo. Mas vamos falar de mercado da bola, que tem muita coisa para a gente falar sobre a situação do Bruno Henrique e sobre a situação do Nicolas de la Cruz, que preocupa muita gente, principalmente o presidente Rodolfo Landim. Então vamos lá, galera, vamos entender a situação do Nicolas de la Cruz e por que o Landim está muito preocupado e muito pé da vida com o departamento de futebol, tá? Informação que a gente está trazendo aí para vocês aí. Já tem alguns dias que eu venho falando sobre isso. Vamos entender o cenário. A janela passada, quando o Flamengo estava ali muito próximo de fechar com o Nicolas de la Cruz, apesar do River não ceder na questão dos valores, somente se pagar a multa, o Flamengo tinha como fazer esse investimento por conta do valor do De la Cruz. Não é um valor considerado alto, o valor da multa do De la Cruz, tá? Não é um valor considerado alto. Uma multa de um jogador de 16 milhões de dólares, tá? É um valor até considerado razoável, dá para pagar. O Flamengo tinha condições totais de pagar, tá? Tudo foi organizado para isso. Só que o Braz e o Espíndola queriam fechar mais contratações, em especial Claudinho e depois o Wendel. Então, como eles já sabiam que o De la Cruz já tinha tudo acertado, valor salarial, tempo de contrato, e era somente lá efetuar o valor da multa, o Flamengo, o Braz e o Espíndola focou tentar pegar um outro cenário também para trazer mais um jogador. Porque o De la Cruz levaria uma grande quantia que tu teria que pagar o valor da rescisão do jogador. Então eles ficaram ali no Claudinho e no Wendel, conversando, e achando que se fechasse com o Claudinho, teria como negociar ainda melhor, um valor melhor com o De la Cruz. O tempo foi passando, o De la Cruz foi jogando as competições. Quando acabou o Campeonato Argentino, o River concentrou todo mundo
para o jogo da Libertadores contra o Internacional. Naquele momento, o Flamengo logo em seguida não conseguiu nada com o Claudinho, não conseguiu avançar e nem com o Wendel. O Flamengo retorna para falar do De La Cruz. Quando avisou o empresário, vamos para cima, queremos o cara agora, o próprio De La Cruz avisou. Não, avisa lá que agora não tem como sair daqui. Já estou concentrado e o jogo é daqui 2 dias. Pô, imagina pagar o valor e o cara ser arrancado. O De La Cruz ficaria muito... Ele não quer manchar a saída dele lá. O Flamengo teve todas as possibilidades de fazer isso e o Braz e o Spindel não fizeram. E isso é uma das coisas que o Landim ficou muito pé da vida. Por que o Landim ficou pé da vida? Ontem, o amigo Matheus Leal conversou, tá? Com uma pessoa ligada ao jogador e lá ao River Plate. E o que foi passado para ele até me mandou o áudio da pessoa, tá? É que a multa do De La Cruz não cairá para 7, 5, 8, não cairá. O que poderia acontecer, o que poderá acontecer, é o De La Cruz, juntamente com o River, conseguir baixar o valor, coisa que o River já deixou bem claro que não irá fazer. É os 16 e pronto, acabou. É o valor da multa. Por quê? Porque o De La Cruz, ele tem um combinado entre ele, River, e o Liverpool do Uruguai, de um valor mínimo de 12 milhões de dólares e o valor máximo de 16 milhões de dólares. Então, esse é o valor que o Flamengo, o Landim já está ciente que na próxima janela o Flamengo vai ter que provavelmente pagar o valor total, porque o River não vai ceder. Então, praticamente você não mudou em nada. Esperar o De La Cruz para a próxima temporada. Poderia ter resolvido na temporada passada, nessa temporada ainda, na janela passada, e o jogador já estaria sob comando do Flamengo. E qual é o grande problema nesse cenário? O medo do Landim, e novamente, ontem falei de novo com essa pessoa, a pessoa reiterou, Luiz, a última vez que falei com o Landim sobre a situação do De La Cruz, ele está muito preocupado por conta da concorrência. É um jogador que quanto mais está jogando, mais está se valorizando e outras equipes estão olhando o De La Cruz, não só do Brasil, mas também equipes de fora do Brasil, para pintar uma proposta. E também tem a questão, até o mercado, o árabe, por exemplo, que estão injetando muita grana. Então o Flamengo está preocupado de não conseguir contratar esse jogador na próxima janela. E por isso que o Landim culpa o departamento de futebol por essa incompetência. Porque se não vai mudar tanto o valor que o Flamengo irá pagar, vamos imaginar que o Flamengo consiga negociar com o River e pagar 14, 15. Pagava o valor da multa e já teria um jogador ajudando o Flamengo nessa temporada. Então esse é o grande problema e essa é a grande preocupação do Rodolfo Landim, e essa preocupação ela é real. Porque quanto mais o De La Cruz joga, mais ele se valoriza, mais ele vai mostrando que a lesão está completamente curada, está completamente tranquilo. Um jogador que era visto com muito problema de lesão, o Arrascaeta, por exemplo, já vem de 2 temporadas que não consegue performar. Desde quando voltou da lesão, não joga. Hoje, principalmente, a tendência está num banco de reserva porque não está 100%. No Uruguai, reserva para o De La Cruz. Olha como esse cara está se valorizando. E o Flamengo simplesmente poderá correr um risco sério de ter grandes adversários que vão tentar também tirar esse jogador, e também o mercado, europeu olhando, o mercado árabe, outras equipes entrando na parada, dificultaria muito o cenário do Flamengo. O Flamengo tem aquelas bases salariais, tempo de contrato, tudo acertado com o De La Cruz, mas não é garantia que será nesses mesmos valores. Até porque quando o Flamengo acertou tudo, De La Cruz estava voltando de lesão. E o outro detalhe que agrava ainda mais, antes da janela fechar, depois que a janela fechou, o próprio empresário sugeriu ao Flamengo: compra logo e garante a contratação para o ano que vem. Eu falo com o River para negociar o valor parcelado para vocês. Vocês pagam 14 milhões, 15 milhões, parcelado. Até que se pagar o valor da multa, pague parcelado. Eu falo com o River e vocês terão um jogador em 2024. O Braz e o Spindel não
contratou, não quiseram ir para frente e agora o Flamengo corre o risco de ter leilão pelo De La Cruz. E vou te falar, nesse leilão tem que ganhar, porque jogador do nível do De La Cruz está muito difícil de encontrar. Departamento de Futebol Amador, mais uma lambança do senhor mordida na virilha. Graças a Deus, a tendência, a pressão tá grande nos bastidores pela saída do Marco Braz. E o caso voltou à tona e caiu como uma bomba dentro do Flamengo. Sobre Bruno Henrique, é aquilo. Confiança total. Que me passaram, Luiz, tudo tranquilo. O Flamengo tá bem tranquilo e já prometeu que dará o troco no Palmeiras. Que o Palmeiras entrou somente para atrapalhar a negociação. O que estão discutindo do Bruno Henrique, como eu venho falando para vocês, é só esse mais um ano de contrato. 2 mais 1. As metas e bônus que o Bruno Henrique terá que alcançar e é naquele mesmo patamar do Gabigol, salário próximo, compatível do Gabigol ou até um pouquinho mais alto ali do que o Gabigol, até para poder, que essa foi a proposta, Bruno Henrique ser o maior salário do Flamengo. Deixa o like, se inscreva, compartilha, tamo junto, saudações rubro-negras, daqui a pouco tem resenha na live falando muito mais sobre Flamengo. É nóis!